Voltamos, meus queridos, segundo tempo da nossa aula de biologia. Hoje estamos conversando com vocês sobre saúde ambiental com foco na reciclagem. No primeiro tempo, conversei com vocês sobre a ideia do porquê que a gente deve se preocupar com essa tal de saúde ambiental, tá? Então, eu preciso de fato me preocupar com a saúde do meio ambiente, tá? Sim, tá? Se eu me preocupo com a minha própria saúde, eu devo me preocupar com a saúde do meio ambiente. Lembra lá, entre os vários conceitos de saúde, um deles vai nos remeter com a ideia de equilíbrio. Então, se esse ambiente está impactado, eu também estou impactado, tá? E uma dessas preocupações, como o foco da nossa aula é a ideia da reciclagem, a gente precisa ter a ideia da linha de produção, tá? Então, eu conversei com vocês sobre a utilização dos recursos naturais e a possibilidade que alguns desses recursos de se renovarem, tá? Alguns se renovam naturalmente na natureza, tipo a radiação solar, a luz do sol, tipo o vento, tipo a água. Então, a gente não precisa muito estar lá trabalhando para recriar esse produto. Ele está sendo gerado sozinho, tá? Outros, a gente pode pensar em como recriá-los. Eu até dei ideia para vocês. Hoje a gente sabe, tá, que como construir um diamante, tá? De difícil encontrar. Hoje a gente pode criar o diamante. E mesmo assim, continua sendo uma pedra preciosa, valorizada e tudo mais, certo? Mesmo a gente conseguindo criá-la em laboratório, tá? Então, a ideia da gente hoje conversar é com essas possibilidades, com as saídas com os nossos produtos. O que foi que eu finalizei a aula, a primeira aula com vocês? Eu falei sobre a ideia da logística, como é que o produto chega até mim. Primeiro, ele é um recurso natural, ele está ali na natureza. E ele precisa ser extraído da natureza para uma indústria extrativista. Quando ele sai da natureza, ele é bruto, tá? Ele precisa passar por modificações. Às vezes são modificações físicas, às vezes são modificações químicas, tá? Mas essas modificações elas alteram a característica do produto para ele ser um produto pronto ou semi-pronto, certo? Esse produto ele vai ser modificado pela indústria, certo? E por fim, esse produto precisa se deslocar até mim através das distribuidoras e o comércio. É quando ele chega na nossa mão, a gente utiliza o produto enquanto ele tem as características básicas. Quando ele perde a característica básica dele, ó, tá lá, ó, pneu, computador, garrafas, né, ou embalagens de um modo geral, são o quê? São produtos importantes para a gente, certo? Enquanto ele tiver valor, ele é útil para a gente. Olha lá os pneus aqui, ó, por exemplo, esses pneus que a gente tem aqui, galera, são descartados, tá? Ou seja, eles perderam a utilidade deles. Por quê? Porque eles perderam o grau de qualidade, de segurança. O que eu faço com ele? Difícil, né, a gente encontrar ou pensar numa possibilidade, numa ideia do que eu posso fazer com esse produto, tá? Os computadores, esses computadores aí, essas telas que vocês estão observando, são novas, né? Fininhas, né? Conta para mim se na casa de vocês ainda tem alguma tela dessa, certo? Essas telas de tubo, por exemplo. O que se faz com esse produto? E a garrafa PET, por exemplo, tá? Tô morrendo de sede, vou ali no restaurante, compro uma garrafinha de água, bebo a água, ficou plástico, ficou PET. O que tu faz com ele? E aí, galera? Vamos refletir sobre a ideia? Bora fazer uma visitinha ali, ó, acolá. Bora fazer uma visita e ver onde a gente descarta ou coloca esse produto de pós-consumo muitas vezes. Aqui no Piauí, a gente diz que a gente. No Piauí, no Ceará, no Maranhão, né? A gente diz que vai rebolar o produto no mato. Não é isso? Na prática, né? A gente acaba rebolando, mas não é exatamente uma. Cadê o mato aqui, minha gente? Cadê o mato? Não foi, não sei para onde foi que ele foi. Mas a natureza a gente tá aqui, quase uma praia, né? Só que não, né, galera? Olha só o desastre que a gente tem aqui, né? Isso aqui, galera, é um lixão. A gente até discutiu com vocês sobre a ideia do lixão,
certo? Mas é para justamente ter vocês essa visualização de um caminho para o recurso natural, tá? Normalmente, quando um produto ele perde o valor para o consumidor, a gente descarta ele. Então, ele nasceu na natureza e ele voltou para a natureza dessa forma aqui, né? Ciclo de vida do produto. Nasce, se transforma, chega na tua mão, tu usa, não presta mais, ele volta para a natureza. Só que a natureza não consegue recriar ele de forma tão prática, de forma tão usual. E isso aqui é poluição. Isso aqui adoece o nosso meio ambiente, porque eu pergunto para você, cadê a natureza? Ah, professor, tem uma avezinha aqui, um urubu, certo? Tem umas plantinhas lá longe, certo? Isso aqui, galera, mas aqui mesmo era para ter natureza e não está tendo, certo? Então isso impacta diretamente. Cadê os animais que viveriam aqui? Cadê as plantas que estariam aqui? Cadê essas plantas produzindo oxigênio aqui? Aqui está liberando outros gases poluentes. Porque esses materiais, parte desses materiais que a gente está tendo aqui, então a gente vai ter produtos orgânicos, como resto de comida, que vai estar se putrefazendo, né, decompondo, liberando gases poluentes como CO2, metano, certo? Tudo de forma descoberta. Aí sim, a gente tem os animais aqui, ó, por exemplo, nos nas potezinhos de plástico que a gente tem aqui, por exemplo, se acumulam, depositam poças de água, e o que acontece? Proliferação de mosquito da dengue. Eita! Então, esse lugar aqui está afetando negativamente a saúde do meio ambiente e também a nossa. Olha só, está crescendo a população de mosquito da dengue nesse terreno aqui. Isso aqui a gente conhece como terreno baldio ou lixão. Isso aqui é um lixão, tá? Cuidado, porque a gente tem terrenos, destinação adequada do resíduo sólido, faz parte da logística reversa também, tá? A destinação adequada do resíduo sólido que volta para a natureza também é o chamado aterro sanitário, certo? Ele é controlado. Normalmente, quem leva esse produto precisa até muitas vezes pagar por isso, certo? Então, aquilo ali não é lixão. Eu já vi algumas pessoas falando, ah, porque leva para o lixão, aí tem que pagar e tal. Não, certo? Isso aqui ó, é aterro sanitário, tá? Ou isso aqui não é aterro sanitário, isso aqui é um lixão, certo? Isso aqui é o descarte inapropriado. Inapropriado ou inadequado conforme a nossa legislação, certo? E aí, tá? A primeira grande ideia que a gente precisa ter com o nosso resíduo é o que a gente vai fazer com esse produto. Vamos voltar para os estúdios, vamos voltar ali para o nosso material, para o nosso slide, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essa destinação do nosso produto, tá? Então, quando o produto ele não serve mais, a gente precisa evitar aquele caminho do lixão, certo? E aí a gente entra nessa ideia, ó, tipos de produtos, tá? A primeira coisa que eu preciso entender é quanto tempo esse produto vai durar, tá? Tem produto que vai durar muito pouco, é o caso das garrafas PET, bebi a água, acabou. Então, eu descarto ela, certo? Tem produto que vai durar um tempinho, televisão, certo? Um carro, uma moto, certo? E outros que vão durar um tempo intermediário. Para cada um deles, tem materiais diferentes que a gente precisa entender o quanto de tempo ele vai durar. Com grande tendência de descarte de produtos logísticos de pós-consumo, independente de qual categoria, esses produtos estão inseridos dentro de uma logística que precisa acompanhar a velocidade de fluxo de caminho. Como eu disse para vocês, a grande ideia é que a gente possa recriar esses produtos, tá? Que em vez de voltar esses produtos para a natureza, tá? De forma indiscriminada, a gente possa recriar esses próprios produtos, tá? E que a gente possa voltar para a natureza o quê? Recriando esse produto, criando um produto novo. Quem foi que eu disse para vocês? Ó, a gente tem, ó,
a empresa extrativista que extrai o produto, a gente tem a empresa industrial que modifica o recurso natural em produto pronto ou semi-pronto para o consumo. Nós temos o comércio e a distribuidora que levam o produto para o consumidor, tá? A indústria, galera, tem a tecnologia, tá, de transformação. Essa indústria, como ela tem a tecnologia de recriar o produto, ela pode, desculpa, como ela tem a tecnologia de modificar o recurso natural em um produto pronto, ela também tem a possibilidade de recriar alguns produtos. Não são todos, mas alguns ela tem. Então, a grande ideia é que a gente comece justamente a procurar esses caminhos da renovação. Tá? É aí onde a gente entra dentro da ideia do ciclo de vida dos nossos produtos. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem uma lei, a Lei de Responsabilidade que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? É a Lei 12.305, salvo engano. Certo? Lei 12.305, que foi publicada em 2010. Certo? É uma lei federal e fala que todos os setores têm a responsabilidade compartilhada com os seus resíduos sólidos. O que é esse resíduo sólido? É aquele produto de pós-consumo. É também o que a gente conhece como lixo. Certo? Aquilo que não presta mais, aquilo que perdeu valor para mim, mas que para alguém vai ter que ter. Quando a gente volta e enxerga, por exemplo, produtos como esse aqui, ó, vamos voltar aqui, ó, pneu, computadores, garrafas PETs, a gente vai entender que cada um desses produtos tem uma tecnologia, tem um material. Nas aulas de setembro, lá da disciplina Meu Pequeno Mundo, que vocês encontram disponibilizadas lá na plataforma do canal Educação, a gente conversou sobre o quê? Sobre a ciência dos materiais. A gente passou o mês de setembro todinho conversando com vocês sobre ciência dos materiais. Eu falei para vocês o que era um material metálico. Eu conversei com vocês sobre o que é um material polímero, o que era o material cerâmico, quais eram as propriedades de cada um desses materiais. Então, você pode até retomar. Por que a gente precisou desenvolver esse tipo de conhecimento? Para justamente saber como criar um produto útil ao ser humano e também como recriá-lo. Um pneu, por exemplo, ele tem na sua composição a borracha, que é um material polímero. A TV tem vários materiais. Tem metal, tem plástico, tem vidro. Plástico é um polímero. Alguns plásticos podem ser recriados. O metal pode ser reciclado. O vidro é um material cerâmico. Pode ser recriado. A garrafa PET, o PET é um tipo de plástico. Plástico é um material polímerico, certo? É um polímero, fruto lá da transformação do petróleo. Alguns polímeros a gente consegue recriar, outros não. Borracha, por exemplo, a gente não consegue, certo? Mas o metal a gente consegue reciclar, os cerâmicos a gente consegue reciclar, certo? Então, dependendo do produto, a gente pode fazer esse processo. Então, quando a gente conhece muito bem os nossos produtos, a gente desenvolve muito bem essa tecnologia para criar produtos muito úteis ao ser humano, a gente também pode pensar nessa ideia de como recriá-los. Então, o primeiro caminho que a gente tem, tá, como responsabilidade, é justamente de encaminhar esse produto. Como eu disse para vocês, existe uma lei que diz que todo mundo da cadeia produtiva é responsável, entre eles, nós, consumidores. Qual é a nossa responsabilidade aqui, ó? Separar o lixo. Essa é a nossa responsabilidade.
E aí, galera, o que a gente tem, ó? Essa responsabilidade, ela chega aqui para cá, ó. Pode me colocar aqui, ó. Vamos lá no nosso outro caminho, certo? A outra responsabilidade que a gente tem é com isso aqui, ó. A gente tem isso aqui no dia a dia, nas escolas, muitas vezes nas praças das cidades. A gente tem essas lixeironas de lixo. E muitas vezes vocês não respeitam. E eu sei, ó, tô de olho, tô ligado. Vocês respeitam essa padronização? Vocês sabem que essas coresinhas aqui nas latas de lixo não são à toa? A gente separa o lixo aqui para justamente ele seguir um caminho adequado e que ele não vá necessariamente para a reciclagem, mas que ele volte para a indústria e seja reciclado. Não vá para o lixão, não vá para o terreno baldio. Certo? Então, olha só essas latas de lixo aqui, ó. Vamos lá, Cristiane, vamos lá, Wanderson, Robert. Olha assim, ó. Essa primeira lata de lixo aqui, ó, que a gente tem aqui, ó, certo? Atrás de mim, ó, ela é uma lata de lixo de cor azul. Que tipo de lixo a gente coloca na lata de lixo azul? E aí, pessoal? E aí, Yasmin? E nessa lata de lixo aqui, ó, amarelo? Que tipo de lixo a gente coloca dentro dele? E na lata de lixo vermelha, qual produto você vai colocar aqui? E na verde, professor? O que a gente coloca aqui? Vocês sabem? Cadê a Cristiane? Cadê o Wanderson? Galera, vamos nós, ó, vamos pensar aqui que você está aqui, ó, vamos pensar no caso, na situação. Você saiu, você foi comprar, tá passeando no parque, comprou uma garrafinha de água, estava muito quente, ensolarado, domingo, bebeu a sua aguinha, certo? E você precisou atender a tua necessidade básica, que era se hidratar. Beleza, isso é importante. Terminou de beber tua garrafinha de água, você não tem o interesse de continuar com aquela embalagem, tá? Aquela garrafinha, ela é uma garrafinha PET. Você pode reutilizá-la, tá? É um dos princípios básicos, é um dos preceitos básicos do desenvolvimento sustentável. Os 3 R's: reduzir, reutilizar. Você pode reutilizar, sem precisar gerar um lixo. Mas você não quer, tá? Não, lá em casa tem vários e tal. Vou descartar aquele produto. Qual dessas latas a gente deveria colocar? Galera, PET é um polímero. A gente vai colocar dentro de qual? Do lixeiro vermelho, tá? Todos os plásticos você vai colocar dentro da lixeira vermelha, certo? Beleza? Beleza, mas imagina agora que você estava querendo tomar um refrigerante e aí você pediu dentro de uma garrafinha KS, aquelas garrafinhas de vidro, certo? Então, você vai fazer esse descarte desse produto de que forma? Bom, dependendo de onde você estiver consumindo, você vai deixar diretamente com o comerciante, certo? Sim, é uma tarefa do comerciante também receber aquele material. Afinal de contas, o comerciante ele tem um papel, já tem a conversa logística de voltar aquele produto para a própria indústria, certo? Então, aquelas garrafinhas que a gente fala de garrafinhas retornáveis, elas têm essa tarefa de voltar para a indústria. Mas caso você não esteja com o comerciante, você vai fazer o descarte daquela garrafinha de vidro, você vai colocar, ó, todos os vidros e materiais nas latas de lixo verde, ok? Beleza? Por fim, se você vai descartar aí, por exemplo, latinhas de metal, tá? Então, por exemplo, vai tomar um refrigerante, você vai descartar dentro dessa lata aqui, que é a lata de lixo amarela. Beleza? Então, cada uma dessas latas, elas têm uma coloração, elas têm um significado e elas precisam ser respeitadas. E claro, vocês na escola de vocês, que com certeza geram muito papel, né, no ambiente normalmente de escola gera muito papel, a gente não esquece aqui, ó, da nossa lata de lixo azul. Lembrando que na lata de lixo azul a gente vai colocar o lixo papel seco, tá? Cabe papelão, cabe os vários tipos de papel, não cabe papéis
né, ligados à higiene, tá? Papel higiênico, tá? Aquele papel de secar a mão, aquele outro papelzinho lá que a gente utiliza nas partes íntimas, por exemplo. Nem o papel toalha que a gente limpa as nossas mesas, por exemplo, bancadas de cozinha, certo? Porque eles são materiais que podem ter contaminantes, tá? E aí, consequentemente, eles não são ideais para reciclagem, tá bom? Mas os demais papéis vocês podem colocar, que provavelmente a maioria deles, tá? Dependendo da quantidade de plástico que é colocado na sua composição, ele pode ser reciclado, tá bom? Beleza? Nem todos os plásticos aqui na latinha vermelha podem ser reciclados, mas vocês podem buscar esse caminho aí para a reciclagem, tá? Porque aí, claro, a responsabilidade da indústria de separar aquele material, certo? Que consegue ser reciclado e outros que não conseguem, tá? Então, se você tem interesse de trabalhar um pouquinho com essa área, tem muito campo para estudar, certo? Para desenvolver, certo? Dentro desse campo de trabalho. Quem quer trabalhar com administração, por exemplo, vai ter que investir um pouquinho de tempo nessa ideia aqui de como separar o lixo, de segregar o lixo, para onde é que vai levar o meu lixo. Qualquer empresa, todas as empresas têm que se preocupar com essa saída, com a saída do lixo. Quero abrir um restaurante, por exemplo, o que, que eu faço com o meu resíduo sólido, certo? Quais são as saídas para ele? O que, que eu faço com o excesso de óleo que a gente tem, que a gente gera, tá? Então, cada indústria, né, que gera muito um tipo de resíduo, toda a indústria gera resíduos, galera. Toda a indústria gera resíduo. Então, todo mundo tem que pensar qual é a saída que eu dou para os meus resíduos. Se todo mundo pensa na saída que eu dou para o meu resíduo, a gente consegue fazer essa tarefa muito melhor. Qual é a tua tarefa diante disso? Separar o teu lixo, certo? A gente começa com o básico, separando o nosso lixo. Existem outras formas de separar o lixo sem ser necessariamente pelas cores, tá? Que você pode tentar fazer isso em casa. Bora ver aqui um pouquinho na nossa tela, no nosso slide, tá? Valeu! Ó, não existem só essas cores, existem outros padrões de cores, tá? Vocês podem ver esses padrões de cores na resolução do CONAMA. Resolução número 275, certo? Essa resolução vai criar essa padronização de cores que é utilizada e adotada no Brasil, tá? Em alguns estados brasileiros, a gente separa o lixo de duas formas, tá? O lixo úmido e o lixo seco em casa, certo? O que eles consideram lixo úmido? Aquele que não vai ser reciclado. E o lixo seco, eles consideram o lixo que vai ser reciclado, tá? Então, tem alguns estados, alguns estados como o Paraná, algumas cidades do Paraná fazem esse tipo de separação, tá? Então, quando passa a coleta seletiva nas cidades, ela faz essas duas coletas, o lixo úmido e o lixo seco, tá? Só que aí a gente tem alguns detalhes, tá? Para chamar a atenção para vocês, tá? O lixo úmido, dependendo do lixo úmido, a gente pode reciclar. Se for resto de comida, tá? Então, ó, comida, a gente poderia reciclar. O que a gente não pode reciclar? Lixo ligado à higiene, tá? Então, os papéis higiene, papéis papel toalha que você utilizou nos processos de higienização da casa, certo? Isso não deve ser reutilizado, tá? Dentro do lixo seco aqui, ó, o que a gente entra aqui, ó? Papel, latas, né, que é metal. Opa, lata. Plástico, que é o PET, vidro. Todos esses materiais aqui são recicláveis, tá? Não é todo plástico que consegue ser reciclado, mas PET consegue, certo? Então, esse seco aqui, a ideia é essa. Vocês podem fazer na casa de vocês esse tipo de separação, tá? É o que muitas vezes eu faço na minha própria casa. Eu separo o lixo que não é reciclado, de jeito nenhum, certo? Então, por exemplo, o resto de materiais de higiene, entra lá no saco de lixo úmido que vai para a coleta seletiva comum, certo? Resto de comida eu boto de forma separada, tá? Porque ela pode ser reciclada, como a gente vai já acompanhar. Papel, lata, PET, PET, vidro, eu boto tudo no mesmo lugar, porque eu produzo pouco lixo no aspecto de ser sozinho, tá? E aí depois, quando acumula muito lixo, é que eu faço a separação pelas cores,
certo? Quando eu vou fazer a distribuição no local apropriado, é que eu faço a separação do que é metal, do que é plástico, do que é vidro, certo? É um processo interessante, até para vocês refletirem um pouquinho do consumo, tá? Quando a gente pensa naquela ideia do consumir, reduzir o consumo, a gente só consegue entender o quanto a gente consome quando a gente o quê? Presta atenção no que a gente está acumulando, certo? Então, é um processo também interessante para que vocês possam refletir como vocês podem utilizar. E os tóxicos, galera, atenção. Normalmente os tóxicos a gente vai levar isso para os comerciantes, tá? Porque eles têm o contato direto do caminho de como deve ser descartado. Tóxico não vai para o aterro sanitário, tá? Então essas lâmpadazinhas fluorescentes, dentro dela tem o quê? Tem mercúrio, certo? Esse mercúrio é tóxico, não pode ser empregado. Essas pilhas aqui, por exemplo, tem o quê? Lítio ou cádmio, também é tóxico. Eles devem ser destinados a um local apropriado, certo? A indústria tem essa responsabilidade. Então, você entra em contato com o comerciante em que aspecto? Procura o supermercado, o mercado que tu comprou, tá? Procura um mercado maior, por exemplo, que eles têm normalmente na entrada uns locais apropriados para receber esse tipo de produto, certo? Pilhas, baterias, por exemplo. Aqui em cima eu tenho o que? Remédio, tá? Remédio vencido, você não vai consumir, tá, galera? Então, remédio venceu, sobrou ali na gaveta, o que eu faço? Deixo separadinho, próxima vez que eu for na farmácia comprar outro medicamento, eu levo esse resto de medicamento vencido, tá? Porque aí a farmácia, como é um local comerciante, ela também vai se responsabilizar, encontrar os distribuidores para se responsabilizar com esse material vencido, tá? Lembra lá, ó, tudo isso está estipulado dentro dessa lei aqui, ó, Lei 12.305, que diz que é a responsabilidade compartilhada de todos. A tua responsabilidade é separar o lixo. A responsabilidade de cada um desses outros setores também são estipulados dentro dessa mesma lei. Não cabe nessa aula a gente falar sobre todas as responsabilidades, mas vocês podem o quê? Ler. E aí a gente entra dentro da ideia da reciclagem, tá? O que a gente pode fazer com aquele produto que foi separado, que foi segregado? Criar um produto novo, certo? Na ideia de se criar um produto novo, a gente pode criar, apresentar para o mercado essa ideia da reciclagem, tá? O que seria a palavra reciclagem, tá? É criar um produto novo, tá? A criação de um produto novo igual, certo? Ao produto, utilizando para esse um produto velho, certo? Essa é a grande ideia da reciclagem. Pegar uma garrafa PET e gerar PET velha, né? Isso aqui não tá um vé. Pegar uma garrafa de PET velha, né? E criar uma garrafa de PET nova. Garrafa PET velha ou usada, certo? E criar uma garrafa de PET nova. Essa é a ideia da reciclagem. Os produtos que têm essa pensada, né, ou a indústria, o mercado que pensa em renovar, em reciclar e reduzir a utilização dos recursos naturais são produtos considerados eco-friendly. Tá? O que é eco-friendly? Amigo da natureza. A indústria têxtil, por exemplo, utiliza fibras inteligentes biodegradáveis de algodão na confecção de itens de vestuários. De acordo com este conceito, atualmente a produção de algodão demanda o uso intensivo de pesticidas de grande quantidade de água no processo produtivo industrial, certo? A indústria têxtil é a indústria de tecidos, né, como de roupas, né? Tem vários tipos de tecido com vários materiais. Tem de clássico, a gente sabe, do algodão, do poliéster, que são dois tipos de materiais bem diferentes. Tá? Dependendo do produto, por exemplo, o poliéster é plástico, tá, galera? Poliéster está nas camisas de time, por exemplo, tá?
demora milhares de anos. A gente não sabe quanto tempo vai durar para se degradar na natureza, tá? Algodão não, algodão é natural, certo? Ele demora pouco tempo, tá? Então, a tecnologia do tecido, ela também importa, tá? No processo de degradação. E aí a gente tem algumas alternativas, tá? Como o processo de reciclagem. Você já viu esse conceito de camiseta de garrafa PET? Tá? Eu, por exemplo, já tive algumas camisetas desse jeito, tá? O que é isso? Tá? A camiseta, tá? Tem vários materiais, tá? Mas algumas camisetas como essa, elas têm na sua composição dois produtos. 50% desse produto é de algodão. 50% desse produto aqui é de poliéster. O PET é um tipo de plástico. E esse plástico ele é engraçado porque ele consegue, de fato, partindo de processos industriais, se modificar e se criar outros tipos de plástico. Entre eles, o poliéster. Só tem um detalhe. O PET ele é um plástico que pode ser reciclado. O poliéster não. Certo? Então, a gente consegue, tá? Ao invés de levar esse PET para o aterro sanitário ou para o lixo, recriar um outro plástico, evitando, por exemplo, porque, por exemplo, poliéster, a gente utiliza o poliéster na criação de uma camisa comum, que nem essa, certo? Ou mesmo na criação de uma camisa, essas camisas de esporte, de time, que são 100% poliéster, certo? Então, ao invés de eu pegar esse poliéster do recurso natural mesmo, eu posso criar um outro produto, certo? Ou criar um produto novo a partir de um PET. Isso é uma das ideias do que a gente considera como reciclagem. Não é a melhor ideia de reciclagem, mas é uma boa ideia sobre a proposta da reciclagem em si. Tá? Eu não coloquei, não? Acho que não. Ó, a gente tem, galera, 3 tipos de reciclagem básica, tá? A reciclagem clássica, certo? Que reciclagem é essa? É aquela que eu pego um produto e gero outro produto de igual valor. Por exemplo, eu pego PET e crio outro PLET, certo? Essa é a reciclagem estrito sensu, certo? Clássica, tá? Essa reciclagem aqui, a gente altera o produto, tá? O PET vira poliéster, tá? É um produto diferente. De igual valor? Não, não é de igual valor, tá? É um produto interessante, é uma técnica interessante. Porém, de valor ambiental, ecológica, menor. Por quê? Porque o poliéster não é reciclado, o PET é, certo? Então, o PET ele é mais valorizado para a indústria do que o poliéster. Quando ele perde valor, a gente chama isso aqui ó, de downcycling. Professor, o que é downcycling? Essa palavra down, do inglês, é de para baixo. Então, ela perde valor. Por favor, não confundam valor com preço, certo? Ele é valorizado por quem? Pela indústria, tá? Então, a indústria valoriza o PET mais, por quê? Porque ele pode voltar para ser reciclado. É mais interessante, é mais fácil para a indústria reciclar, quando ela tem a técnica da reciclagem, do que tirar do petróleo lá da natureza, certo? Criar um produto novo daquele ponto, certo? A reciclagem do PET é uma reciclagem relativamente fácil, certo? Agora, o poliéster ele não consegue ser reciclado. Nesse caso, para a indústria, ela não enxerga tanto valor, certo? Agora, para a gente, como consumidor, é uma técnica interessante. No que aspecto?
Entre utilizar o poliéster que foi reciclado de uma garrafa PET e um poliéster que foi tirado do recurso natural direto lá da fonte, é mais interessante que eu utilize o reciclado, certo? Então, o downcycling é um dos tipos de reciclagem que a gente tem, tá? A gente tem um outro tipo, upcycling, up, para cima, certo? Então, é o que agrega valor. Que foi que eu comparei agora com vocês. O PET podia ser reciclado e ele foi transformado em quê? Em poliéster, que não é reciclado. Então, por isso ele perde o valor. Então, a gente vai pensar no quê? No upcycling, no oposto. Em produtos que não poderiam ser reciclados e, por alguma forma, a gente conseguiu transformar ele, certo? Então, algo que seria necessariamente descartado, que a gente não conseguiria reaproveitar, a gente está conseguindo reaproveitar. Olha aí esses galões aí, por exemplo, de tinta, certo? Então, a gente tem algumas situações, tá, em que o plástico não pode ser reciclado. Às vezes é pelo tipo de plástico, às vezes é pela disposição dele, o contato com alguns óleos, por exemplo, não devem ser reciclados. Tá? Então, tem alguns tonéis, por exemplo, que são descartados direto. Embora o metal seja reciclável, ele seria descartado. A gente também tem o conceito, por exemplo, da grande indústria, dos containers dos navios, por exemplo, certo? Eles também seriam descartados de cara. Mas hoje em dia a indústria, a arquitetura investe muito nesse conceito de encontrar outras utilizações para esses produtos. Então, por exemplo, esses containers, o pessoal utiliza muito os containers para fazer construção. Então, tem lojas, aqui mesmo no Piauí, a gente tem várias lojas que são criadas utilizando o quê? Containers. Tá? Então, estou mostrando aqui outras ideias na indústria. Como eu disse para vocês, os pneus, tá? A borracha não é reciclada, mas aí a gente consegue encontrar outras utilizações. Olha aí, de modo artístico para vocês, apresentando aqui algumas ideias ligadas ao processo de recriar esse produto na utilização de estéticas, né? Tem criação também de utilização de fragmentos de pneu para a construção de pistas de atletismo, de corrida, por exemplo, em asfaltos, certo? São algumas saídas interessantes dentro desse propósito, tá? Claro, galera, hoje, tá? A gente está em 2020. Se vocês forem consultar aí, por exemplo, o setor de moda, e quando eu digo moda, estou falando de alta costura, né? Desses desfiles aí que tem todo ano, né? Desfile em Paris, Nova York, São Paulo Fashion Week, né? Vocês vão ver que a alta costura vai estar falando muito sobre esse upcycling, tá? E aí, galera, quando a gente fala sobre upcycling, tá? Primeira coisa, tem o up, que é valorizar, mas tem o cycling, tá? O que é o cycling? É reutilizar aquele produto, tá bom? Então, nessa deixa aí de reutilizar o produto em si, tá? Eu tenho que ter um produto que já foi utilizado no mercado. Aí tem alguns produtos que são difíceis de reciclar, né? De alguns tecidos que são difíceis de reciclar, como couro, por exemplo, tá? Não tá nessas imagens, mas vocês podem até pesquisar. Mas, por exemplo, tem alguns modelos, por exemplo, de malas de couro do passado, né? Aqueles couros de boa qualidade, que demoram para se desgastar, certo? Que aí o que acontece? O pessoal encontra um outro significado. Não dá mais para usar como mala, mas utiliza agora como jaqueta, né? Faz alguns recortes. Então, essas roupas aí, por exemplo, todas elas foram utilizando justamente os conceitos de reciclagem. Essa primeira parece bastante roupa de São João, né? Então, o que antigamente era considerado roupa acabocada, né, cheia de retalhos, de preenchimentos, né, hoje é bem valorizado pela moda. Por quê? Porque está todo mundo preocupado muito bem com esse setor, com essa ideia do meio ambiente.
Não, infelizmente não é toda a indústria da moda que tem esse olhar, que tem essa preocupação, tá? Especialmente aí da alta costura, a gente vai ver que tem algumas que fazem práticas ruins, como incineração dos tecidos, tá? Em vez de fazer doação, ou em vez de fazer upcycling, certo? E a gente vai ver também uma indústria que ela é ruim pela má fé, pela prática de má fé. Como eu disse para vocês, essa ideia aqui é uma prática de pensar no conceito de sustentável, né? Então, como a palavra upcycling está em alta, né? Vocês vão ver muito, tá? Todo mundo falando muito sobre esse upcycling. A gente também tem uma prática ruim, né, da indústria, né, de vender um produto dizendo que ele é eco-friendly, é amigo da natureza, quando ele não é amigo da natureza. Essa prática a gente conhece como greenwashing, tá? O greenwashing significa lavagem a verde. Ele simboliza justamente as empresas que divulgam produtos como se fossem verdes, né? O que é um serviço verde? É aquele serviço amigo da natureza. Como a gente falou para vocês, o eco-friendly, tá? Então você compra o produto e tá lá a embalagem eco-friendly ou ecológico, e ele não tem uma prática de fato ecológica. E aí, galera, essa prática ecológica pode ser relacionada à própria reciclagem ou qualquer outra prática ligada dentro do fluxo logístico reverso. Certo? Às vezes eu não tenho uma prática de estoque, às vezes eu não tenho uma prática de descarte de produto, tá? Eu não preciso necessariamente reciclar, mas se eu não me preocupo com o processo de devolução daquele produto para o meio ambiente, né? Como eu disse para vocês, tem algumas marcas de roupa, tá? E quando eu digo marca de roupa, é a marca de roupa de luxo, tá? Elas incineram, tá? A incineração, galera, queimar um produto velho, não é necessariamente uma prática 100% errada. Em algumas situações, é a melhor alternativa, tá? Por que essa moda, essa marca de luxo quer queimar o produto? Elas vão argumentar que elas são produtos exclusivos e que não é para todo mundo, certo? Então, se tem um cliente que paga muito caro por aquilo dali, só ele pode utilizar esse produto. É uma prática bonita? Bom, eu, Assis, não acho uma prática legal, bonita, mas, certo? É, é necessário pensar, né? E que sim, o público, né, as pessoas já cobram por parte dessas empresas medidas, né, ou pensamentos, né, e é por isso que os desfiles de alta costura estão aí, para pensar nessas alternativas. Beleza, pode ser exclusivo, mas vamos recriar, vamos pensar em pegar esses produtos de pós-consumo e recriar, tá? Pensando nessa ideia da incineração, mas eu não quero deixar de falar para vocês, tá? É importante, tá? Em que situação a incineração ela é útil, tá? Em produto hospitalar. Que aspecto, professor? Injeção, seringa, gase, tá? Esse produto ele não pode ser utilizado por outra pessoa, certo? Descarregou. Ei, som. E aí, galera, tu pensa lá no hospital, tu vai tomar uma injeção, toma porque tá doente. Aí tu vai usar uma seringa descartada de outra pessoa? Não, né? Aí tu imagina um catador de lixo que tá lá naquele lixão que eu mostrei lá no começo, que ele pega no lixo sem querer, catando o lixo e se fura. Então vai ter a contaminação cruzada. Então, para evitar isso, a gente tem o que a gente chama de incineração. Então, para lixo hospitalar, a gente incinera esse lixo. Galera, a gente vai ficando por aqui, tá? Eu vou deixar o material, o finalzinho do material de hoje, tem questões, tá? Que abordam esses temas que a gente trabalhou na aula de hoje para vocês exercitarem em casa, tá bom? Não deixem de assistir, de acompanhar as aulas do Meu Pequeno Mundo, que a gente vai comentar também sobre alguns temas legais, como, por exemplo, a compostagem, tá? Então fica de olho lá que a gente vai explicar como é essa técnica de reciclagem de material orgânico, tá bom? Queridos,
Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Tenham um bom fim de semana. A gente se encontra na próxima semana. Grande beijo, grande abraço e até lá. Tchau, tchau.